Sejam todos muito bem-vindos a esta casa santa de oração para mais uma doutrinária. E desde já começamos com os famosos avisos rotineiros, né? Dando conta da nossa campanha do Quilo, que funciona com os trabalhadores doando cada qual uma cesta básica, e aqueles que se sentirem à vontade e puderem entrar nessa campanha, por gentileza. Não querendo e não podendo entrar na campanha do Quilo com relação à cesta básica inteira, digamos assim, nós estamos arrecadando semanalmente 1 quilo de alimento não perecível que fica nessa cesta aí na entrada esquerda, e aí, querendo e podendo, vocês trariam um mantimento desse, 1 quilo, né? E aí, juntando um comum, daqui a pouco tem uma outra cesta básica, que é mais uma família assistida, ok? Temos também como aviso os nossos estudos do Evangelho, acontecem às terças, e isso às 19h30, e as nossas doutrinárias, todas sextas. E dando continuidade, a gente já convida o nosso irmão Milton Filho para a leitura do Pão Nosso na lição 117, em família. Em família, abre aspas. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Por isso é bom e agradável diante de Deus. Fecha aspas. Paulo, tirado de Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a ser de 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreza, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares do dia de hoje, convicto de que
e semelhante esforço representa a realização essencial. Que assim seja. E agora, continuando, para a prece inicial, a gente convida o nosso irmão Vinaldo. Boa noite a todos. A lição preparatória nos ajuda muito no nosso aprendizado e na nossa evolução espiritual. Quando diz, aprendemos a amar nossa família, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E mais na frente diz, como podemos amar o mundo se não aprendemos a amar 4 ou 5 pessoas que a vontade do Pai colocou no nosso caminho. Então é preciso nós começarmos de casa, amando aqueles que nós próprios muitas das vezes escolhemos para conviver conosco. Então amando primeiro ao próximo mais próximo e depois amar a todos aqueles que a vontade do Pai coloca em nosso caminho, seja no trabalho, seja no campo, seja na rua, enfim, aonde nós estejamos, quando aparecer alguém ao nosso próximo, e é esse próximo que nós devemos dar o máximo de nós, amando cada vez mais, entendendo que só o amor é que nos leva ao caminho da felicidade. Então aprendemos a amar Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que a nossa reunião de hoje seja amparada e protegida pela espiritualidade, que possa influenciar o nosso irmão Júlio César para que ele possa transmitir as suas palavras de maneira que todos nós entendamos e que nós tenhamos força para colocar em prática no nosso dia a dia. E em nome de Jesus, em nome dos Espíritos amigos, pedimos licença para mais uma reunião doutrinária nesta casa. Que assim seja, graças a Deus. E agora a gente convida o nosso irmão Hamilton para a leitura do Evangelho no capítulo 24. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Nem os que acendem uma luzera a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma luzera e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida, que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem
de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram surdos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Que assim seja. Caríssimos, agora a gente mais uma vez agradece a Júlio César, esse servo de Jesus, disponível sempre para a gente, sempre que a gente precisa, né? Mais uma vez, nossa gratidão, Júlio. Júlio, até às 21, com uma pequena tolerância, caso seja necessário, a casa é sua. Boa noite a todos. Nós somos portadores de um afetuoso e fraterno abraço da Federação Espírita do Estado de Sergipe a todos que fazem aqui o peregrinos. Bem, meus irmãos, nós ouvimos essa passagem do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, em que nos dá uma ideia de que nós precisamos compreender o Evangelho, mas não apenas as palavras. As Escrituras, a nossa Bíblia, como a gente chama, ela é uma reunião de diversos escritos, porque são divididas em duas partes. Por quê? Porque quando era Papa da Igreja, Damaso incumbiu a Jerônimo, São Jerônimo, de traduzir as Escrituras, os fragmentos, aqueles papiros, e que condensassem tudo num só volume. Mas Damaso impôs algumas condições, e uma delas foi que ignorasse todos os evangelhos, exceto os evangelhos de Mateus, o de Lucas, de Marcos e de João. E Jerônimo, profundo conhecedor das línguas, ele começou então o seu trabalho, mesmo contrariado por conta dessa restrição. Então ele, depois de muito trabalho, de muito estudo, ele condensou num só volume, traduzindo de todos os idiomas, aramaico, hebraico, hebreu, o grego e uns infinitos dialetos que tinham naquela região. Ele trouxe todos esses escritos condensados num único volume, chamado de Vulgata Latina. Traduziu para o latim aquelas escrituras. Muito bem. Depois de muito tempo, esses escritos começaram a ser traduzidos por diversos idiomas. O fato é que a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela vem dessa tradução. E ela é composta, como eu disse, dividida em duas partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. Dizemos que o Velho Testamento são 39 livros que contam desde o Pentateuco de Moisés e vai até os profetas, totalizando esses 39. São livros que o Pentateuco são livros de comportamento, o livro da jurisdição do povo hebreu. Nós temos os livros históricos, temos os profetas maiores, menores, e nós temos as crônicas e o Eclesiastes. São os livros que compõem o Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos, como dissemos, os 4 evangelhos, nós temos as epístolas e nós temos o Apocalipse, que totalizam 27 livros. E esses 27 livros é como se fosse a coisa que depois de Jesus. Os evangelhos contam a passagem de Jesus pelo nosso planeta. E o que acontece? Como a gente vê que naquele tempo pouquíssimas pessoas sabiam escrever e ler. Outro fato é que nós ainda hoje temos a censura, imagina naquela época. Então só era permitido publicar aquilo que estava em consonância com o poder
além do mais, as traduções, porque já diz um velho ditado italiano que diz: tutto traduttore est traitore, todo tradutor é um traidor, porque nós não conseguimos levar de uma língua para outra aquelas palavras que têm às vezes um significado peculiar no nosso idioma. Bom, mas deixando tudo isso, Jesus, Espírito perfeito que é, Jesus no seu trabalho de trazer para nós a Boa Nova, o Evangelho, ele não iria, digamos assim, pisar na bola. Ele sabia de tudo que iria ocorrer com os seus ensinos. Por quê? Porque muitas pessoas dizem: a Bíblia é a palavra de Deus. Você já ouviu isso? Mas na Bíblia está escrito que uma mulher, quando está menstruada, não pode entrar no templo. Na Bíblia está escrito que o filho que desobedecer ao seu pai deverá ser apedrejado. E outras coisas. Isso não vem de Deus, claro, porque é a interpretação humana de alguns fenômenos, de algumas intuições, e também para manter um caráter de rigidez, porque o Estado hebreu é um Estado teocrático. Muito bem. Então o que acontece? Jesus, na passagem que ele tem por aqui, ele deixou pérolas escritas, que são as parábolas. E o que é uma parábola? A parábola é uma história, via de regra muito simples, que busca elementos do cotidiano, da vida comum das pessoas, e nela ele consegue embutir de uma forma alegórica, de uma forma comparativa, usando metáforas, figura de linguagem, para traduzir grandes ensinamentos. E o que acontece? Como no texto lido, nosso irmão Ailton, os discípulos, eles perguntaram a Jesus: mestre, por que fala por parábolas? Talvez os discípulos queriam dizer: por que você não vai direto ao assunto? Por que você não fala de forma direta? E ele deixa bem claro: a voz é dada a conhecer, mas os outros não. E aí ele coloca algumas coisas estranhas: quem tem ouvidos, ouça, quem tem olhos, veja. E a gente fica sem entender realmente o que é isso, quais são os significados. Então, para quando a gente estuda o Evangelho, nós precisamos ir a fundo. Nós precisamos buscar os elementos, não apenas a forma literal do texto. Nós temos que buscar significados. Nós temos que buscar aquilo que a língua na época trazia, o que o tempo dizia. Isso é bem fácil notar, porque, por exemplo, nós estamos no Nordeste do Brasil. Lá no Sudeste, você chama um menino de moleque. Esse moleque. Aqui para nós, o que é um moleque? É o que a palavra diz. Na nossa língua, a língua portuguesa, um jovem de uma idade assim, dos 16, 17 anos, por aí, é um rapaz. Qual o feminino de rapaz? Rapariga. Mas vai chamar uma moça aqui de 16, 17 anos, aqui no Nordeste, de rapariga. Você vai lá, não é crente. A palavra essa linguisticamente está correta, só que o significado que é dado, o termo carrega consigo um elemento cultural. Por que eu estou dizendo isso? Porque as palavras, como elas foram pronunciadas, as situações precisam ser analisadas, para que a gente possa interpretar o verdadeiro sentido do que Jesus estava querendo ensinar, do que Jesus passou para nós. E aí a gente fica pensando: mas por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Ele fez isso para preservar os seus ensinos. Porque as pessoas leem e não conseguiram censurar. A gente vê isso muito, por exemplo, no nosso país mesmo, na era da ditadura, nós tivemos nos anos de chumbo, os artistas faziam manobras, porque o exército tomava conta e sequestrava, matava, prendia. E aí Gilberto Gil, ele fez uma música que ele dizia assim: abacateiro, acataremos o teu ato, nós também somos do mato como o pato e o abacateiro, que foi um abacateiro verde, quem dominava? O exército. Acataremos o teu ato, o AI-5, ato institucional número 50, ou seja, é uma forma de driblar a censura para que essa mensagem perdure. E Jesus, como dissemos, Espírito perfeito que é, ele nos chama a atenção para esses ensinamentos. E na leitura feita, nosso irmão Ailton,
O primeiro versículo lido fala de uma lamparina, de uma luzerna, de um candeeiro, de uma luminária, de uma lâmpada. Que ninguém coloca essa lâmpada debaixo de um alqueire, debaixo de uma vasilha. Não coloque em cima, para que ilumine a todos. Muito bem. Jesus está falando de quê? Do conhecimento. Porque o conhecimento ilumina. O conhecimento é capaz de nos orientar o caminho. É o que a iluminação faz. Se nós apagássemos todas as luzes aqui e pedisse a alguém que está sentado lá no fundo, Murilo, por exemplo, Murilo, você saia daqui do recinto. Como estaria um breu todo escuro, certamente Murilo iria derrubar algumas cadeiras, cair por cima de vocês, não é verdade? Por quê? Porque ele não estaria iluminado, ele não teria o conhecimento do caminho a seguir. Estão vendo a relação? Então veja só, Jesus procurou trazer para nós conhecimento. E o que acontece? Como tudo isso ficou, digamos assim, obscurecido, vamos dizer assim, no sentido bom da palavra, coube ao Espiritismo traduzir essas máximas do Cristo, e a espiritualidade, juntamente com Kardec, o fez, em especial, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda vez que a gente estuda o Evangelho de Jesus, nós nos arvoramos do conhecimento espírita para uma interpretação um tanto mais próxima do que Jesus quis dizer. Não que as outras pessoas de outras religiões não consigam interpretar os evangelhos. Não é isso que estamos dizendo. É que o conhecimento espírita nos possibilita uma visão muito mais larga, muito mais aclarada dos ensinos de Jesus. Por quê? Porque nos livra de alegorias, de fantasias que temos muitas vezes. Então é muito importante ao espírita ele estudar o Evangelho nas Escrituras, o Velho Testamento, e procurar aliar essa leitura, esse conhecimento com o que a doutrina espírita lhe mostra, para que ele tenha uma visão mais clara, que ele absorva e apreenda conhecimento, para que ele possa cumprir a sua missão, que é de transformação moral. Porque quando nós aprendemos, quando nós temos a lucidez, ficamos na obrigação da transformação íntima. Porque a quem muito foi dado, o mundo será cobrado. Então nós vamos ser cobrados por isso. E na noite de hoje, eu vou tratar com vocês aqui, nós vamos conversar sobre uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. E o que tem nesse capítulo 25? Bom, ele vem depois do 24, é lógico, mas não é isso não. Porque no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós temos uma citação de Jesus, o sermão profético, em que nesse capítulo há, logo de início, no primeiro versículo, a citação de que os discípulos iam saindo do templo erguido por Salomão em Jerusalém. Uma construção magnífica, foi demolida no século III depois de Cristo. Uma construção magnífica, icônica, era o que, se a gente quiser fazer uma comparação, o templo de Salomão é basicamente assim, a gente pode dizer, comparar ao que significa o Vaticano para os católicos hoje. Era um ícone da religião judaica. E eles saíram ali, os discípulos, que eram judeus, saíram ali maravilhados com o esplendor do templo. E mostraram a Jesus, olha, e Jesus disse: este templo não sobrará pedra sobre pedra. Tem uma passagem muito famosa. E muitas pessoas interpretaram esse sermão do templo, vez por outra, acabam com o mundo. Você já ouviu isso? Que o mundo vai se acabar porque está nas Escrituras, porque isso e aquilo. Não é falta de interpretação do que está escrito. O que Jesus disse é que com o passar do tempo, com a evolução, todas as estruturas, não as estruturas físicas, mas as estruturas morais equivocadas, elas iam ruir, elas iam desolar, não ficaria pedra sobre pedra. Então Jesus ele coloca isso, e logo depois, no capítulo 25, ele começa no versículo 1 com um sermão, a parábola das 10 virgens, que ele diz que 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes encheram a sua lanterna com azeite pleno, para que pudessem passar a noite à espera dos seus noivos. E as outras não. E o óleo, o azeite acabou para aquelas imprudentes. Elas pediram às outras: não, você vai ter que colocar. O que é isso? Jesus está preparando a gente para
intuir em nós, para mostrar para nós que nós devemos ser prudentes com aquilo que nós recebemos, que nós devemos ser produtivos, que nós devemos tomar cuidado com os dons que Deus nos oferece. Porque muita gente acha que o dom é uma graça, e não é. O dom são conquistas. Porque Deus, Ele dá a todos nós, indistintamente, Ele nos dá uma coisa: oportunidade. E é isso que a gente precisa compreender. Deus nos dá as oportunidades que cada um de nós necessita para que a gente cresça. E todos nós temos habilidades. Todos nós temos algo a produzir, algo para ser útil à nossa comunidade, onde nós convivemos, na casa espírita, na rua, no trabalho, dentro do lar. Enfim, nós sempre temos a oportunidade de servir. E é aí que nós precisamos estar atentos. Porque muitas das vezes nós queremos passar a vida deitado eternamente em berço esplêndido. Isso só é bonito no hino nacional. Nós temos que ser úteis. Nós não podemos passar por essa encarnação e sair daqui de forma incólume, de forma que não aproveitamos nada. Isso aqui não é um passeio no shopping. Não. Todos nós temos objetivos na vida. E nós precisamos estar conscientes desses objetivos e procurar cumprir com eles. Chegar às nossas metas. Cada um vai ter que descobrir a sua. Cada um vai ter que descobrir o modo que ele tem de ser útil. Cada um vai tentar ser aquela pessoa que vai produzir algo para uma comunidade, para o bem. Porque nós precisamos disso. Todos nós precisamos fazer o bem, porque o bem faz bem. Então, quando a gente está de posse disso, nós olhamos, nós analisamos uma passagem dessa, uma parábola que Jesus comenta, e elas passam a ter um significado totalmente outro. Então, eu vou pedir licença a vocês para ler essa parábola, que ficou conhecida como a parábola dos talentos, e como eu disse, ela está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, e está lá, começa no versículo 14. E o que é que nos diz o texto? O texto diz o seguinte: porque isto é também, que ele estava falando do reino dos céus, certo? Jesus, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, essa é a parábola conhecida como parábola dos talentos. E se nós fizermos uma viagem pela leitura, pelo texto, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que nós temos aí as personagens. O Senhor e os 3 servos. Então nós temos esses 4 personagens. O que significa cada um desses personagens? Qual a figura que está associada a esses personagens? Muito bem. O Senhor é Deus. É Deus. Os servos somos nós. Somos nós. Então, Jesus tipificou a humanidade em, vamos chamar assim, de 3 categorias. E o que acontece? Esse Senhor, que é Deus, ele vai para longe, ou seja, vai nos deixar sobre a égide do nosso livre-arbítrio. Cada um faz o que quer, cada um faz o que acha que bem entende que está certo, não é assim? Mas tem consequências, a lei de causa e efeito. Então, essa partida do Senhor significa que nós estamos chegando na vida material. Que ele vai para aquela, ele fica aqui na terra e Deus vai para lá, no lugar dele, simbolicamente falando. Ou seja, nós estamos aqui e nós recebemos talentos. Então veja só, o texto diz que o Senhor deu 5, 2 e 1. Mas essa entrega não foi de forma aleatória, não foi de qualquer sorte. Ele chegou, frisou, tem que deu a cada um segundo a sua capacidade. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que essas categorias nas quais foram classificadas diversos nichos da humanidade, está o quê? Os estágios evolutivos de cada um de nós. Então, cada um de nós tem uma percepção, cada um de nós tem uma capacidade de interpretar, de colher, de produzir. Então, esses servos, o que ganhou 5, o que ganhou 2, o que ganhou 1, são exatamente essas categorias que, segundo a capacidade de cada um, uns recebem mais, outros menos. Então, veja bem, vamos fazer uma análise aqui. Vou citar alguns personagens. Francisco, o Cândido Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Allan Kardec. São espíritos evoluídos. E eles receberam que missão? Será que nós teríamos condição de cumprir uma missão como a de Chico Xavier, como a de Madre Teresa, como a de Kardec? Será que nós conseguiríamos ter nas costas, sob a responsabilidade, nossa responsabilidade, uma missão desse tamanho? Eu acredito que não. Pelo menos estou falando de minha parte. Eu acredito que não conseguiria desenvolver uma tarefa como desenvolveu Chico Xavier, como desenvolveu Divaldo, como desenvolveu a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Eu não seria capaz. Eu não seria capaz. Então o que acontece? Os talentos são distribuídos segundo a capacidade de cada um. Mas o que a gente percebe quando o Senhor distribui o talento? É porque Ele está confiando no servo. Ele está confiando em cada um de nós. Então, nós recebemos do Criador esses talentos para que nós possamos crescer, para que nós possamos multiplicar esses talentos. Então aí a gente tira uma outra análise. Nós não somos portadores, nós não somos possuidores de nada. Nós recebemos de Deus essa oportunidade. Só que, à medida que nós evoluímos, à medida que nós somos capazes de multiplicar essas oportunidades, esses talentos, nós começamos a nos tornar, vamos chamar assim, de autossuficientes. O que é isso? Isso é evolução. Jesus, dissemos aqui, é um Espírito perfeito. Então Jesus, hoje em dia, ele não, há muito tempo, né, ele não precisa, digamos assim, de receber talentos. Ele não precisa receber oportunidades. Por quê? Porque ele já tem. Porque é um Espírito perfeito. Mas nós precisamos. Nós precisamos muitas vezes receber o quê? O talento de uma boa capacidade de entendimento, de síntese, para estudar, para produzir, para ser, por exemplo, um cientista, para ser, por exemplo, um grande médico, um odontólogo, um jurista,
um grande empresário, nós recebemos talentos. Então, segundo a nossa capacidade, nós vamos ter essa oportunidade. Só que a toda dádiva, a toda oportunidade vai corresponder de forma igual uma responsabilidade. E nós não podemos esquecer disso, nós não podemos fugir disso. Então, se eu recebo uma oportunidade, se eu estou diante de uma oportunidade, isso vai me custar algo, não é troca. O que é que o Criador, o que é que o Senhor espera? Vamos para o texto da parábola. Então, o Senhor foi. O que aconteceu? Os servos começaram a trabalhar com aquilo que eles receberam do Senhor. E o que é que eles fizeram? 2 deles multiplicaram os talentos. O que recebeu 5, ganhou outros 5 e estava com 10. O que recebeu 2, ganhou outros 2 e estava com 4. Então veja só, o que foi que eles fizeram? Eles utilizaram aquele talento que lhe foi dado pelo Senhor, aquela oportunidade, e trabalhou, e desenvolveu, e evoluiu, e cresceu, porque eles dobraram. Então a capacidade que ele tinha, que era de 5, agora qual é a capacidade dele? De 10. Ele vai receber missões mais elevadas. Tanto é que isso está patente, por quê? Porque quando o Senhor volta para a prestação de conta, o que é que ele diz? Fostes fiel no pouco, e o muito te confiarei. Então o que é que a gente interpreta? Puxa vida, eu quero fazer coisas grandiosas, como faz Chico Xavier, como faz tantos outros espíritos de luz. Mas eu preciso dar a minha parte nesse trabalho. Eu preciso contribuir. Eu quero ser um médium qualificado. Eu quero ser um médium competente. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. Eu preciso me reformar intimamente. Porque senão eu não vou conseguir. Porque senão eu estarei fazendo como aquele outro servo que enterrou o talento. E esse é o nosso grande desafio. Porque nós temos a oportunidade, mas muitas vezes achamos que a coisa cai do céu como se fosse um milagre. E não é. Tudo na nossa vida é efeito de uma causa, que a causa é o quê? É o trabalho. É a dedicação numa tarefa, seja ela qual for. Então nós não podemos imaginar, por exemplo, uma empresa que cresça sem que haja ali o trabalho do seu dirigente, daqueles que fazem a empresa sustentar, fazem a empresa progredir, porque não é uma coisa individual, é uma coletividade que ali está. Tem direção? Tem. Então a gente vê, por exemplo, numa instituição espírita. A instituição espírita, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, ela tem que contar com o esforço individual de cada um dos seus colaboradores, de cada uma das pessoas que contribuem com essa instituição para ela ser elevada nas categorias. Mas o que é elevado não são as paredes, não é o lugar, são as pessoas. E isso significa o quê? A multiplicação dos talentos. E nós precisamos estar atentos a isso, porque é muito comum, mas muito comum mesmo, nós observarmos irmãos nossos que desperdiçam os talentos que recebem, interno. Então nós podemos citar, por exemplo, algumas pessoas que receberam esses talentos. Eu vou citar um nome aqui, não vai nenhuma crítica, não vai nenhum julgamento. Vou citar simplesmente porque já está em domínio público. João de Deus. Já ouviu falar? Já, ficou famoso, deu série de tudo. João de Deus, ele tinha aquela mediunidade fantástica? Tinha. Só que ele não tinha a moralidade compatível com aquilo. Ele certamente recebeu o talento dele e enterrou. Deixou oferecer. Então o que acontece? Vem o resgate. Vem o choro e ranger de dentes. Vem ser atirado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Mas o que é que significa essas trevas que a gente está pensando? O que é que significa? Treva significa, como eu usei simbolicamente, morir, nós apagamos todas as luzes e morir, sair dali para aqui. Uma atividade muito simples, com as lâmpadas acesas, com a iluminação. Ele se levantaria e dava alguns passos e estava aqui do lado de fora. Mas se apagássemos todas as luzes, ele não se sentiria seguro em caminhar, porque ele sabe que está cheio de cadeias, cheio de tropeços,
e como ele não nos enxerga, ele cai. E a gente pode associar isso ao quê? Essa queda, onde há trevas, onde há choro, ranger de dentes, o que acontece? Choro, lamentações, ranger de dentes, é o arrependimento que todos nós sentimos no nosso íntimo. Em qualquer momento das nossas vidas, no futuro, quando a gente se depara com, olhando para trás, os talentos que nós recebemos e nós não conseguimos aproveitar. Nós deixamos no desperdício, muitas vezes por vaidade, orgulho, egoísmo, enfim, por opção nossa, porque nós não conseguimos enxergar essas oportunidades. E isso é com tudo. Nós falamos aqui de coisas nobres, de coisas belas, mas, por exemplo, eu conversava há pouco com o Biraldo, eu conversando com ele, eu disse, olha, a dor, no nosso estágio aqui, ela é inevitável. A dor é inevitável. Nós vamos passar por dores. Por quê? É inevitável. Por exemplo, o corpo envelhece. Quando o corpo envelhece, a gente passa para a idade do condor, né? Do aqui, do ali, né? Assim. Então, é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Porque a partir do momento em que nós não conseguimos compreender uma dor, nós nos revoltamos, e aí é o ranger de dentes, e ela se torna um sofrimento. Mas se nós procurarmos compreender, se nós procurarmos acender a luzerna, a lamparina para iluminar o caminho, nós vamos encontrar uma saída. E por que é tão difícil? Porque muitas vezes, absortos em nossa vaidade, em nosso orgulho, nós fechamos as portas para as oportunidades. Nós enterramos os nossos talentos. O que foi que o servo fez? Ele pegou o talento com medo das provas, com medo de passar por aquelas dificuldades, com medo de trabalhar, que os outros trabalharam, os outros dois. Então eles derramaram suor, mas ele não, ele preferiu com medo, se eu não conseguir, e se isso, e se aquilo. Então a gente tem as lições que a gente vê na literatura espírita, porque muitas vezes há uma discussão no livro dos Espíritos, com Kardec perguntando a espiritualidade, sobre essa questão das abstinências, da clausura, em que a gente pergunta, puxa, para que serve uma pessoa que se clausura num mosteiro, num templo, e passa a sua vida toda orando? Será que é importante? Ah, mas está orando. Eu não sei. Madre Teresa disse que as mãos que ajudam são mais sagradas do que as bocas que oram. Ou seja, se eu não estou fazendo nada, você não está fazendo mal, mas também você não está fazendo bem. Então você está inerte. Você enterrou o seu talento. Nós temos que ser proativos, porque em todas as atividades nossas, nós podemos multiplicar os nossos talentos. Porque veja só, nós temos, por exemplo, atividades profissionais. Então, nós temos aqui Ana, Tânia e outros aqui, Fernando, são professores. Professor é para levar o quê? O conhecimento. Não é? Se nós nos preocuparmos enquanto professor e nós dedicarmos amor àquilo que estamos fazendo, se nós acharmos aquilo, acreditarmos, estivermos conscientes da nossa responsabilidade de engrandecer uma pessoa na formação do caráter através também do conhecimento, do exemplo, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai se tornar, provavelmente, uma pessoa que tem o quê? Foi o talento que você multiplicou. O talento que você recebeu de Deus, propiciando que você tivesse inteligência, que você tivesse a capacidade cognitiva um pouquinho melhor, e que você conseguisse transpor essa capacidade para uma pessoa, outra, através do treinamento, através das suas aulas, você vai se tornar uma pessoa melhor. Porque você está fazendo um mundo melhor. Nós não podemos ficar díspares, separados dessa ideia de que o mundo só será melhor se eu me tornar uma pessoa melhor. Nós queremos muito mudança, não é verdade? Nós vivemos clamando por mudança em todos os aspectos. Nós queremos a mudança política, nós queremos a mudança na nossa sociedade como um todo, nós queremos a mudança na casa espírita, nós queremos a mudança na nossa casa, nós queremos a mudança em tudo. É verdade, é bom, é. Mas quem tem que mudar? Não são as coisas, não são as pessoas, somos nós mesmos. Porque quando eu mudo, eu estou trazendo comigo
pessoas através do exemplo. E a gente vê o nosso modelo e guia, Jesus, ele não escreveu uma só palavra. Mas por que a mensagem dele permeia até hoje em nossos corações? Por que a gente até hoje, a gente lembra da figura de Jesus e tem ele como modelo e guia? Por conta do exemplo. Por conta de que ele não apenas falava, ele fazia acontecer as coisas. E nós muitas vezes nós ficamos no discurso, nós ficamos apenas guardando o talento, enterrando. Mas aí nos esquecemos que o Senhor volta, que vai haver a cobrança. Nós recebemos e temos que dar conta daquilo que recebemos. E o que fizemos com isso? O que fizemos com o nosso talento? O que fizemos com a nossa capacidade de transformar as pessoas? Não sei. Cada um tem que analisar. Cada um tem que começar a perceber o quanto ele trabalha para si próprio primeiro. Por que para si próprio? Porque ninguém consegue amar o outro se não amar a si próprio. Ninguém consegue ser útil ao outro se ele não está sendo útil para ele mesmo. Como é que eu vou ensinar outra pessoa se eu não aprendi? Então, a primeira lição é essa: eu preciso cuidar de mim. Não é egoísmo, entendeu? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso crescer. E como é que eu vou crescer? Eu preciso aprender e fazer o bem, para que eu possa cada vez mais multiplicar esse bem. São a multiplicação dos talentos que realmente importam em nossa vida. Porque recebemos de Deus, como disse, todos nós, oportunidades. Cada um de nós tem uma oportunidade. E essa oportunidade, eu não estou dizendo que são, na visão do mundo, somente as coisas boas na visão do mundo. Muitas vezes, uma coisa ruim é uma oportunidade. Quantas e quantas vezes nós precisamos da escuridão para aprender a amar a luz? Porque muitas das coisas que são tão importantes para a gente, nós nem percebemos. Nós nem percebemos. Vocês estão percebendo o ar? Falei sério. Pensaram no ar quando chegou aqui? Não, mas está todo mundo respirando. Uma pessoa com asma, ela quer tanto respirar livremente, não quer? Por quê? Porque ela sentiu a falta. Muitas vezes nós temos que ser tirado tudo. Veja que a palavra diz: tira o talento que é dele e dê ao que tem 10. O que quer dizer isso? As oportunidades, se você não faz, ele vai fazer. Se ele não fizer, ela vai fazer. A gente vê isso na história do Espiritismo. Quando o Espírito de Verdade procurou Kardec ficou meio em dúvida, parece. O Espírito da Verdade disse: olha, se você não quiser, a gente vai buscar outro. Ou seja, a fila tem que andar. A gente tem que procurar fazer cada um a sua parte, porque foi bem claro, a cada um segundo a sua capacidade. E a sabedoria popular diz assim, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Nenhum de nós recebe uma prova, uma expiação maior do que é necessário. Nós precisamos ter consciência disso. Às vezes nós encontramos uma pessoa dificílima em nosso caminho. Não é castigo, é uma necessidade evolutiva. Outras vezes encontramos uma doença que é terrível, mas é uma necessidade kármica do espírito passar por aqui para compreender. Agora nós podemos produzir ou enterrar. Nós podemos produzir com a coragem de vencer, de fazer acontecer e mudar. Ou podemos enterrar com a covardia daquele que se contenta com o agora, que não olha o futuro, que não mede o que seja felicidade real. Porque esse é o nosso grande trunfo. Todos nós procuramos felicidade, não é verdade? É isso que a gente procura. Nós fazemos tudo para encontrar a tão sonhada felicidade. Mas o que é felicidade? Depende de cada um. Depende da visão de cada um. Tem gente que acha que ser feliz é ter uma conta bancária com 9 dígitos. Tem gente que tem. Será que é feliz? Não sei. Tem gente que acha que ser feliz é ter um esposo, uma esposa lindíssima, lindo. Tem gente que tem. E às vezes é a confusão da vida dele, essa esposa, essa esposa. Qual o problema? O problema é que o conceito de felicidade está dentro de cada um de nós. É um talento que Deus nos oferece. E nós temos que multiplicar, nós temos que transformar. Então é esse aí o sentido que a gente identifica
na parábola dos talentos. Se a gente puder fazer uma síntese aqui, as personagens da parábola, o Senhor e os 3 servos. O Senhor é Deus, os servos somos nós. Eles receberam cada um talentos, oportunidades, de acordo com a sua capacidade. A gente pode trocar esse nome por merecimento. E cada um foi utilizar o livre-arbítrio para fazer o que bem quis com os talentos recebidos. Um ganhou 5, produziu outros 5. Outro ganhou 2, produziu outros 2. E o outro enterrou. Cada um deles utilizou o livre-arbítrio para fazer o que quis com os talentos. O Senhor voltou. Essa volta do Senhor significa o quê? O regresso ao plano espiritual. Vamos ver o que você fez. É o exame de consciência. Não é nenhuma pessoa que vai julgar. É o exame de consciência. Porque quando nós nos sentamos frente a frente, cara a cara, com a dona consciência, ela não mente, não esconde nada e só fala a verdade. E não tem como a gente dizer que é mentira. Ela fala só a verdade. Então a consciência vem e é nesse momento que diz, olha, eu ganhei 5, trabalhei outros 5, produzi, multipliquei. Então agora eu vou ganhar mais, eu vou ganhar uma outra missão. O Senhor vai me dar 10 talentos agora e Ele vai. E eu vou tentar multiplicar esses 10 por 2, por 3. O outro de 2 da mesma forma. E o outro que não recebeu nada, ele vai voltar para onde? Para onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, ele vai continuar naquele mundo atrasado que ele estava, porque os outros evoluíram. Os outros vão ficar separados dele. É o que acontece conosco. O que diferencia cada um de nós como espíritos é exatamente isso. É a nossa capacidade de amar. Nosso estágio evolutivo. Então isso é que nos separa. Não separa, como a gente acredita, que nunca mais vai ver outro. Não, porque os que têm talentos vão ajudar esses que não têm, vão ensinar. Agora, os que não têm talentos ou que perderam, precisam querer. E isso a gente traduz com o quê? Com uma coisa chamada boa vontade. Então, para ser religioso, não estou falando ser espírita, para ser religioso, nós precisamos ter boa vontade. Vontade para quê? Vontade para mudar. Vontade para se autotransformar. Para fazer aquilo que a gente chama de reforma íntima. Não é fácil, porque nós temos aí um passado longo, escabroso, muitas vezes, cheio de iniquidade, provocamos muitas dores e chegamos até aqui. Precisamos agora corrigir tudo isso. E isso leva tempo, isso leva paciência. Vamos enfrentar diversos percalços, lutas, muitas vezes insólitas conosco mesmo, com outras pessoas que não vamos compreender. Mas nós precisamos ter a fé no futuro e crescer. Como? Dando a oportunidade a mim mesmo, a nós mesmos, de produzir outros talentos. E essa é a forma de interpretação da parábola. Essa é a maneira que a gente sabe que tudo que a gente produz no bem volta para nós. Há uma história em que um rapaz, ele desempregado, então ele conseguiu arrumar um emprego e ele estava vendendo livros. Ele gostava muito de estudar, ele estava vendendo livros, então depois de ter caminhado, mas muito mesmo, ele estava cansado, não tinha vendido nada, estava com fome, sabia que aquele dia não ia receber nada, então ele bateu numa porta, faminto, e pediu água. Veio uma moça muito bonita, olhou para ele e disse, só quer água, você não está faminto não? Ele meio envergonhado disse, eu estou com fome. Ela disse, então, um momento. Aí foi e trouxe um pão e um copo de leite. Então ele bebeu aquele leite, comeu aquele pão, agradeceu muito e foi embora. E aquele jovem, muito esforçado, começou a vender, produziu, ele galgou um carro melhor que era distribuído que ele estava, começou a estudar, e ele tinha um sonho de ser médico. E ele conseguiu entrar na faculdade de medicina. Estudou, se formou, e depois de um exercício de alguns anos na medicina, ele se tornou um especialista. Se tornou um especialista de renome até internacional. E um dia ele estava num hospital e chegou um caso grave de uma senhora, e ele então atendeu aquela senhora. E ela precisava fazer uma cirurgia de urgência. Foi feita a cirurgia
E depois da cirurgia, a mulher começou a se recuperar. E o que acontece? A filha foi buscar a mulher no hospital, que havia recebido alta. Então, ela recebeu a conta do hospital. Conta do hospital, a gente imagina, né? Uma conta astronômica. Ela então ficou assim, repesada, porque ela não poderia pagar, não tinha como pagar aquilo tudo. E ela entrou em desespero, saiu assim imediatamente. E o que acontece? Aquele médico que havia operado aquela moça, ele viu, percebeu aquela agonia dela e chamou então a enfermeira e disse: o que aconteceu? Ela recebeu a conta do hospital e ficou, eu diria até transtornada, doutor. Ele olhou assim, manda buscar a conta. Aí pegou a conta, analisou, e depois de uns minutos ele chamou a moça. Ela entrou. Doutor, ele disse: olha, já sei que você está assim por causa da conta. Eu disse: mas você não precisa se preocupar com a conta, não. Está aqui, está paga. Mas como? Está paga. Então ela abriu ali aquele envelope com a conta, e dentro do envelope tinha um bilhete. Dizia: essa conta aqui foi paga há 15 anos atrás, com um pão e um copo de leite. Multiplica o talento. Nós sempre temos o prazer, a felicidade de mais tarde poder utilizar esse talento de outras formas. Que Deus nos abençoe. Bom, mais uma aula, né, de Júlio César para nós. Agradecemos mais uma vez, querido, e desde já até a próxima, né? Fé em Deus. Aproveitemos então nossos talentos, né? E nesse momento aproveitemos o momento, digamos assim, e nos preparemos para a prece e logo após a prece, o passe, né? E eu queria falar para vocês a respeito do passe, que nós estávamos no último estudo aqui na terça-feira, falando a respeito justamente do passe, né? O passe é, na verdade, uma troca de energia, né? Então o passista, ele é um instrumento que ele é usado pela espiritualidade para passar essa energia, como o Vinaldo nos ensinou aqui, passar essas energias sãs, substituindo as energias malsãs do que está recebendo o passe. No entanto, a pessoa que está recebendo o passe, é importante que ela esteja querendo, digamos assim, né? E isso seria o quê? Em oração também, né? Sentar em frente ao passista, permanecer em oração, né? Até orando também pelo passista, entendeu? E aí essa troca de energia se dá e todos acabam sendo beneficiados, entendeu? Então a gente vai fazer uma frente após a prece, né? E tudo normal, conforme toda semana. Júlio, você faz a prece para a gente, querido? Nós te rogamos,
vibrações de paz, de ternura, de luz infinita. Que possamos irradiar por todo o universo esse amor incondicional que nos vestes. E que esse amor possa chegar ao coração de todos aqueles que ainda não conhecem. Todos aqueles que estão endurecidos pelas trevas, cegos da ignorância. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, passando por sofrimentos, por dores, que eles sejam amparados com a tua presença magnânima e que se sintam aliviados, fortalecidos para enfrentar o restante da jornada. Senhor, que se possa fazer presente nos orfanatos, nos asilos, onde a solidão do abandono às vezes se torna abismos enormes. Que esse amor possa ser uma ponte entre a solidão e a esperança. Aqueles que jazem nas sarjetas dos vícios, que eles encontrem um novo caminho, um novo. Aqueles que trancafiados estão nas cadeias, por terem cometido os crimes muitas vezes hediondos, pela ignorância dos momentos, pela intemperança, que eles possam perceber a gravidade do erro cometido e que possam rumar para uma nova luz. Amado Jesus, que rogamos agora por nós, teus servos pequeninos, que possamos ser intuídos e principalmente que nos permita que os nossos amigos espirituais estendam as mãos e que nós, em contrapartida, estendamos as nossas mãos muitas vezes fraquejadas pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo todo, e nos negamos a receber a ajuda que tanto necessitamos. Amado Jesus, abençoa esta casa de oração, os seus trabalhadores no plano físico e no plano espiritual. Que a harmonia possa ser uma constante nos trabalhos, que as orações possam ser lucificados e que irmanemos com laços de fraternidade, unindo-nos uns aos outros, para que este veleiro seja de luz, seja um farol a iluminar muitas naus que se encontram perdidas nos mares dos desenganos. Apague, Senhor, de nós todo sentimento de desdita, todo rancor, toda mágoa, para que suavemente possamos navegar neste mar de bondade que é o teu amor. Agradecidos que estamos